Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estou aqui nessa quinta aula de GA sobre esse seguinte assunto aqui, produto escalar. Muito importante, gente, muito. Esse assunto aqui, na verdade, mais que importante, ele é muito útil. Ele vai aparecer em Física 1, acho que em Física 2 também, aparece em álgebra linear, aparece em Cálculo 2, acho que aparece em Cálculo 1 também, não sei. Mas ele é muito importante, tá? Muito importante. Atendem isso aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco curto porque não tem muito o que falar, tá? As deduções, como eu sempre faço, né? Eu não deduzo aqui nos vídeos porque é inútil, né? As deduções. Você pode... É legal você entender, mas, tipo assim, ficar se tentando muita dedução é inútil. O negócio é você fazer exercício para treinar os negócios do produto escalar mesmo, as propriedades, por aí vai. Então, vamos lá. Vou primeiro falar a seguinte coisa aqui. Seja essa base I aqui, IJK, uma base ortonormal, certo? E esse vetorzinho aqui, U, x1, x1, y1, z1, e o vetorzinho V, x2, y2, z2. As coordenadas aqui deles, tranquilo, né? Nessa base E, ortonormal. Vamos pegar esse triângulo aqui, ABC. É um triângulo de vetores aqui. Esse vetor AB é o vetor U, esse vetor AC é o vetor V, e esse vetor BC aqui, gente, é o vetor V menos U, tá? É só vocês fazerem a subtração de vetores aqui que vocês vão ver que é isso, né? Porque se eu fizesse isso aqui, ó, a regra do paralelogramo, vocês iam ver que esse vetor aqui, ó, seria o V mais U. Mas esse aqui, então, vai ser o V menos U. É fácil de entender isso aqui, então deixo para vocês verem em casa ou nos livros também que explica, né? Enfim. E entre o vetor V e o vetor U, a gente tem esse ângulo θ aqui, certo? E esse ângulo θ ele vai ser muito importante nesse caso do produto escalar. Mas, enfim, já a gente chega lá. Com todas as deduções que eu pulei aqui, tá? Que vocês podem ver nos livros tranquilamente, vocês vão chegar na seguinte equação, que a norma de U vezes a norma do V vezes o cosseno desse ângulo aqui, ele é igual a x1, x2 mais y1, y2 mais z1, z2. O que são essas incógnitas aqui? São as coordenadas dos vetores, certo? Desses vetores aqui, ó. Isso aqui é produto, tá, gente? Produto, certo? Então a gente tem essa equação aqui, eu vou chamar de estrela vermelha aqui, guarda essa equação. Então vamos definir então o produto escalar. Produto escalar a gente pode chamar aqui, dessa forma aqui, com um pontinho. Esse pontinho aqui é bom você escrever ele bem grossinho assim para caracterizar que é o produto escalar. Ou você pode também falar que o produto escalar é dessa forma aqui, ó. A gente vê isso aqui nos livros também, tá? Essa forma aqui, ao invés de você colocar um pontinho no meio, você põe a vírgula e põe esses chapeizinhos aqui dos lados, tá? Isso aqui é muito difícil você ver, tipo, nas listas assim, eles preferem mais essa forma do pontinho, mas é bom saber essas duas formas, tá? Então, o produto escalar entre dois vetores, U e V, atente-se esse aqui, é um número. É um número. É muito curioso a gente pensar que é um número porque você está fazendo um produto entre dois vetores. Então teria que dar um vetor também, mas não é um vetor. O que vai ser o vetor vai ser o produto vetorial. Lá na frente que eu vou explicar isso. Mas o produto escalar, gente, é um número real qualquer, tá? Então é isso. E esse número pode ser zero ou pode ser um número qualquer. Se ele for zero, é porque um dos vetores é zero. Ou os dois são zero, né? Então, se o U for zero, se o V for zero, ou se os dois forem zero, o produto escalar UV é zero, certo? Se um desses casos acontecer, né? Se o U não for zero e se o V não for zero, então esse produto escalar é definido como norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo, certo? Isso aqui é produto escalar, essa é a equação. Produto escalar é igual a norma de U vezes norma de V vezes cosseno do ângulo entre eles, se no caso os dois vetores não são nulos, certo? Atentem-se que isso aqui lembra muito isso aqui, né? É igual. Então daqui a pouco eu vou chegar lá no caso, né? Então é basicamente isso, tá? E outra coisa, gente, outra coisa. Para falar esse negócio aqui, normalmente fala assim, ó. U escalar V. Vocês falam desse jeito, certo? Lá na frente, quando vocês verem produto vetorial, que vai ser dessa forma aqui, ó. Fala dessa forma, isso aqui é produto vetorial. Vocês vão falar U vetor V, entendeu? Você fala desse jeito. Então, você não precisa falar produto escalar entre U e V. Você fala U escalar V. É dessa forma, basicamente, tá? Apaga isso aqui, que isso aqui não é de agora, né? Então, juntando essa equação aqui, estrela, com a definição do produto escalar, vocês chegam que, para uma base ortonormal, que fique muito claro isso aqui, essa equação aqui só serve para base ortonormal. Vocês podem falar que é o quê?
produto escalar de dois vetores é igual às coordenadas aqui multiplicadas e somadas, né? Você pega, por exemplo, se o U é x1, y1 e z1 e o V é x2, y2 e z2 e se trata de uma base ortonormal, então o produto escalar entre esses dois vetores é x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. É só você pegar a primeira coordenada de cada um deles, multiplicar e ir somando com a segunda, depois com a terceira e por aí vai, né? Enfim, é basicamente isso. A gente tem também, né, se você isolar esse cosseno do ângulo aqui, você pode tirar, né? Você pode isolar o ângulo aqui, né? Cosseno do ângulo é produto escalar dividido pela norma dos vetores multiplicados. Você poderia até tirar isso aqui mais profundamente. Você fala que o ângulo mesmo, né, em radianos, ele é o arco cosseno do produto escalar entre os vetores dividido pela norma dos vetores multiplicados, né? Enfim, quando, por exemplo, eles pedirem num exercício tipo assim, qual que é o ângulo em graus ou em radianos? Aí você usa essa fórmula aqui, é o arco cosseno desse negócio aqui, certo? Lembrando, né, que para isso acontecer, os vetores têm que ser não nulos, né? Essa definição aqui, ó, essa aqui, ó, é não, os vetores têm que ser não nulos. Se um dos vetores for zero ou os dois forem zero, lembra que o produto escalar vai ser zero, obrigatoriamente, certo? Agora, para terminar essa parte, vamos falar um pouco de produto escalar propriamente dito, vamos falar um pouquinho das propriedades, né? Muito simples também, não tem muito segredo aqui. Se você faz o produto escalar entre um vetor e uma soma de vetores, você pode distribuir o produto escalar. Você pode distribuir o vetor aqui com o produto escalar. Então, tipo assim, ó, U escalar V mais W, você pode falar que é U escalar V mais U escalar W, certo? Agora, U escalar um coeficiente alfa, um número real alfa, vezes o V. Você pode, por exemplo, isolar esse alfa junto com o U, ou isolar esse alfa fora e fazer o produto escalar primeiro. Lembrando, gente, outra coisa. Produto escalar é número, então tudo isso aqui é número, certo? Essas operações aqui resultam em números, certo? Esse negócio aqui, gente, dá um número, certo? Isso aqui é um número, isso aqui é um número, portanto, a soma de dois números é um número também, certo? Lembre-se muito disso aqui, confunde muito, porque produto escalar é um número e o vetorial é um vetor. Então, não confunde isso por enquanto, tá? Não confunde. Outra coisa, né? U escalar V é a mesma coisa que V escalar U, né? Obviamente, porque se a fórmula é essa aqui, né? Ó, U escalar V é igual a norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo, se eu faço V escalar U, não muda, né? A multiplicação não vai alterar por causa da posição dos vetores, dos fatores aqui, né? Então, seria a mesma coisa que isso aqui. Então, U escalar V é igual a V escalar U, simplesmente. E outra coisa, se eu fizer o produto escalar entre dois vetores iguais entre o próprio vetor, U escalar U, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. E quando for zero é porque o vetor é zero, certo? Isso aqui é bem óbvio, né? Mas isso aqui também não é muito útil não, tá, gente? Obviamente. Uma observação agora muito importante, a observação mais importante dessa aula, com certeza, é quando os vetores forem perpendiculares, lembrando que esse símbolo aqui, ó, isso aqui é perpendicular. Ou ortogonal, né, que é quase a mesma coisa, né, ortogonal. Esse símbolo aqui é de perpendicularismo ou ortogonalidade, certo? Quando dois vetores forem perpendiculares, ou seja, quando o ângulo entre eles for 90 graus, quer dizer que o produto escalar entre eles é zero, certo? Então isso aqui é muito útil, lá na frente a gente vai aprender essa parte também. Se você quer descobrir o ângulo entre dois vetores, ache o produto escalar entre eles. Porque se for zero, quer dizer que eles são perpendiculares entre si. Eles têm um ângulo de 90 graus entre si, certo? É muito útil isso aqui, muito útil mesmo. Como é que é a prova disso aqui, né? Obviamente que se o U ou o V ou os dois forem zero, isso aqui vai dar zero, obviamente, né? Já falei, né? Aqui atrás, né? Se um dos vetores for zero, aqui, né? Então quer dizer que o produto escalar entre eles vai ser zero. Isso aqui é imediato, você vê aqui, imediato. Agora, se o U e o V, eles não forem um nulo, então vamos supor, então, que esse produto escalar é zero. Então usa a formulinha que eu coloquei aqui em cima. Norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo é zero. Então a gente tem três fatores multiplicados que dão zero, certo? Para isso aqui dar zero, então uns fatores têm que ser zero aqui, né? Mas eu já supus que o U e o V eles são não nulos. Então quer dizer que a norma deles não pode ser nula também, entendeu? Então isso aqui e nem isso aqui pode ser zero. Então só sobra que o cosseno do ângulo tem que ser zero. Cosseno de zero, cosseno de um ângulo qualquer sendo zero, esse ângulo é
90 graus, ou π sobre 2 radianos, né? Lembrando outra coisa, eu esqueci de falar isso aqui no começo, tá? O produto escalar, ele vai ser definido para um ângulo que está entre 0, ó, esse ângulo aqui, θ, ele está entre 0 e 90 graus, certo? Ele pode ser 0, pode ser 90, enfim. Mas ele está nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 180 graus, falei errado. Entre 0 e 180, π radianos ou 0 radianos aqui, certo? É muito importante, porque se vocês lembrarem de trigonometria, para o cosseno de um ângulo ser 0, pode ter vários ângulos. Mas nesse intervalo entre 0 e 180, a única possibilidade é 90 graus ou π sobre 2 radianos, certo? É basicamente isso. E o último tópico aqui é a projeção de um vetor U num vetor V que não é nulo, tá? Já vamos especificar muito bem isso. Projeção de um vetor qualquer, vou chamar de U, num vetor V que não é nulo. Então esse vetor V ele não pode ser nulo, tá? Não pode. Então vamos supor agora que os dois são não nulos. O V a gente já viu que não pode ser. Então o U também eu vou supor que não é. E vamos supor que esse ângulo está entre 0 e 90 graus. Π sobre 2 radianos aqui, certo? O que vai ser essa projeção aqui, né? Vamos supor, a gente tem o vetor U aqui, a gente vai ter o vetor V aqui embaixo, esse ângulo θ entre eles. A projeção do U vai ser o vetor que fica em cima do V, que vai ser a projeção desse U aqui, né? Então essa projeção aqui, ela vai cair aqui em 90 graus, certo? A gente vai formar esse triângulo retângulo aqui. E a gente vai ter uma formulinha para calcular quais são as coordenadas desse vetor, como é que ele funciona, né? Como é que vai funcionar? Depois de várias deduções que vocês podem ver nos livros, tranquilamente, a projeção, a notação que a gente vai falar da seguinte forma. A projeção de U em V era dada como U escalar V sobre norma do V ao quadrado vezes o vetor V. Isso aqui, gente, essa parte aqui, ó, é um número, certo? E isso aqui é um vetor. Então, isso aqui resulta em um vetor. Por quê? Como eu acabei de falar, essa primeira parte é um número, essa segunda parte é um vetor. Portanto, um número vezes um vetor, a gente vê lá atrás, lá em operações de vetores, isso vai resultar em um vetor, certo? E isso aqui, tipo, multiplicar, como assim multiplicar por um vetor? Multiplicar pelas coordenadas dele. A gente já viu na aula anterior lá, que a gente vai ter coordenadas com relação a alguma base, por aí vai, né? Então, isso aqui é um número, isso aqui é um vetor em uma base qualquer, isso aqui vai ser certinho, vai ser uma projeção, vai ser um vetor projeção, certo? Isso aqui também vale também se o vetor U for nulo, ou se o ângulo estiver entre 0 e 180 graus, né? Ou π radianos aqui, né? Que eu já falei lá atrás. Então, gente, isso aqui também é muito útil, isso aqui pode aparecer em exercício, eles pedem para calcular a projeção certinho, ou eles dão a projeção e pedem um dos vetores, ou pedem um ângulo entre eles. É só seguir essa formulinha aqui. Então, vamos de novo. A projeção de um vetor U no vetor V, então, tipo assim, ó, o que está em cima aqui é o que vai ser projetado no outro, certo? O que está embaixo é o mais importante, porque ele é tipo a reta suporte, digamos assim, né? Ele tem a projeção em cima dele, certo? Aqui em cima, né? Então, a fórmula diz o quê? Projeção de U em V é igual a produto escalar entre U e V dividido pela norma do V ao quadrado vezes o próprio vetor V, certo? É basicamente isso. A gente fica por aqui nesse vídeo. Estudem essa parte aqui e façam muito exercício dessa parte, porque essa parte é muito importante, tá? Muito, muito mesmo. Então, é isso.